Um banco quebra. Mas o problema não para no banco. Ele atravessa o mercado, encosta no Congresso, chega ao Banco Central e bate à porta do Supremo Tribunal Federal. Quando isso acontece, o assunto deixa de ser dinheiro e passa a ser poder. Porque bancos quebram. Isso faz parte do sistema. O que não é comum é uma crise financeira acionar tantas instituições ao mesmo tempo e levantar tantas perguntas que ninguém responde claramente. Perguntas sobre influência, sobre limites, sobre quem decide quando o sistema entra em colapso. E principalmente, quem observa quem quando todos dizem estar apenas cumprindo a lei. O caso Banco Master não é um acidente. É um sintoma de um sistema pressionado, de instituições em atrito e de um país onde dinheiro, poder e autoridade começam a se cruzar perigosamente. Hoje, o Banco Master é o nome na manchete, mas o que realmente está em jogo é outra coisa. É a confiança. E quando a confiança entra em crise, o tabuleiro inteiro se move. Vamos colocar o ouvinte dentro do presente. O que aconteceu exatamente para o Banco Central chegar ao ponto de liquidar o Banco Master? O Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master e de empresas do conglomerado em novembro de 2025. Essa decisão, no tabuleiro brasileiro, não é rotina. Ela é a última porta antes do colapso formal. Liquidação extrajudicial significa uma coisa simples. O regulador conclui que a instituição não tem condições de continuar operando com segurança. E, para evitar contágio, ele assume o comando do desmonte. Então, o ponto central não é apenas um banco que quebrou. É o Estado dizendo, a partir daqui eu intervenho para que o dano não se espalhe. Exato. E o motivo oficial costuma ser um conjunto: deterioração financeira, falhas de governança, descasamento de liquidez e risco de perdas que não cabem mais dentro do próprio banco. O Master, segundo a cobertura mais consistente, se apoiou em crescimento agressivo e produtos com promessa de retorno elevado. Isso cria uma dinâmica perigosa. Quando a confiança está alta, o dinheiro entra. Quando a confiança balança, a liquidez seca. E liquidez em banco é destino, não é detalhe. Liquidez é a fronteira entre continuar e cair. Porque banco não quebra como indústria. Indústria quebra quando falta lucro. Banco quebra quando falta tempo. Se o dinheiro precisa voltar hoje e você só consegue transformar ativos em dinheiro amanhã, o banco entra em modo de risco. E foi isso que transformou o caso em crise pública. Foi o efeito em cadeia. Depois da liquidação, o noticiário passa a registrar paralisações e problemas operacionais em instituições vinculadas ao grupo, como a Will Financeia, também levada à liquidação extrajudicial em janeiro de 2026. Esse ponto é crucial. Quando uma peça cai, o tabuleiro revela as conexões ocultas, e o que parecia um problema isolado vira uma discussão sobre quem está exposto, quanto e por quais caminhos. Ou seja, o caso deixou de ser um banco e virou uma rede. Isso. E rede financeira não quebra com barulho. Ela quebra com silêncio. O silêncio do mercado que para de rolar dívida. O silêncio das contrapartes que suspendem operações. O silêncio do crédito que desaparece antes que o público perceba. Quando uma crise vira rede, cada instituição do Estado reage puxando sua própria alavanca. O problema é que essas alavancas nem sempre se encaixam. Quem se move primeiro? E quem tenta controlar a narrativa? O primeiro ator é o Banco Central. Ele não age para punir, ele age para conter. A lógica é a estabilidade sistêmica. A intervenção do Banco Central é um movimento de defesa do tabuleiro. Ele preserva pagamentos, evita pânico e impede que a crise vire corrida bancária em cadeia. Mas o Banco Central não opera sozinho. Quando ele intervém, ele cria uma segunda arena: fiscalização e responsabilização. Exatamente. E aí entram outros atores com incentivos diferentes. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, opera com lógica de controle. Ele quer saber se a regulação falhou, se houve omissão, se houve negligência, se houve risco para o patrimônio público e para a estabilidade. E isso gera atrito, porque o Banco Central tende a proteger informações sensíveis para evitar pânico e corrida.
Então, o conflito não é necessariamente quem está certo, é qual missão vem primeiro. E qual custo cada missão aceita pagar. O Congresso entra com outra lógica, a lógica de exposição. Crises financeiras são combustível político. Há sempre disputa por responsabilidade, por narrativa e por capitalização eleitoral. É o palco, a audiência, o choque de versões. Sim, e quando a crise envolve gente influente, contratos relevantes, conexões com grandes operações e questionamentos sobre influência, o caso tende a subir de patamar. A partir daí, o judiciário passa a ser provocado porque algumas disputas deixam de ser administrativas e viram disputa de competência, sigilo e acesso a informações. E quando o judiciário entra também o risco reputacional. Porque o judiciário é árbitro. Se o árbitro vira parte da narrativa, a confiança do tabuleiro inteiro é testada. Nesse contexto, decisões do Supremo relacionadas a dados de comissões parlamentares e a investigações correlatas entram no foco. E fatos que isoladamente seriam apenas notícia de bastidor ganham peso, como viagens, encontros, proximidades e relações profissionais de escritórios com atores do caso. Aqui está a chave editorial do episódio. Não é personalizar, é mostrar como um sistema cria zonas cinzentas. Exato. O caso Banco Master vira uma vitrine de um fenômeno maior. Quando uma crise financeira acontece, o Estado entra. Quando o Estado entra, surgem disputas internas. E quando disputas internas surgem, a confiança é o primeiro ativo a sangrar. E o público percebe isso antes mesmo de entender o que é liquidação extrajudicial. Porque o público entende instinto. E instinto diz, se as instituições estão em atrito, o risco é maior do que estão admitindo. Se essa análise está fazendo sentido até aqui, vale uma pausa rápida. O tabuleiro global existe para ir além da manchete e explicar os movimentos por trás do poder. Se inscrever no canal é a forma mais direta de acompanhar os próximos lances desse tabuleiro, porque esse caso não termina aqui. Até aqui, o ouvinte vê um banco quebrar e o Estado reagir, mas isso ainda é só a superfície. Exatamente. Crises raramente começam no momento em que se tornam públicas. Quando o Banco Central intervém, o processo já está em curso há muito tempo. Então, a pergunta real não é por que o Banco Master caiu, mas sim por que ele conseguiu ir tão longe antes de cair. E essa pergunta só pode ser respondida se voltarmos algumas peças no tabuleiro, não para buscar culpados individuais, mas para entender o ambiente que permitiu o movimento. Porque sistemas não quebram por acidente. Eles quebram quando incentivos, tolerâncias e riscos se alinham. Exato. E no Brasil, esse alinhamento envolve história, estrutura institucional e escolhas políticas feitas ao longo do tempo. O sistema financeiro brasileiro é fruto de trauma. Inflação crônica, planos econômicos fracassados, quebras bancárias e confisco de poupança moldaram uma cultura institucional profundamente avessa ao colapso sistêmico. Isso explica por que o Brasil construiu um dos modelos regulatórios mais rígidos do mundo emergente. Mais rigidez não elimina risco, ela apenas o desloca. Exatamente. Com o tempo, o sistema passou a conviver com uma divisão clara. Grandes bancos altamente regulados e instituições menores buscando espaço em nichos menos visíveis. Essas instituições cresceram explorando brechas legítimas do sistema. Produtos sofisticados, estruturas de crédito indiretas, promessas de rentabilidade acima da média. E isso cria uma tensão estrutural. Cria, porque o regulador precisa equilibrar dois objetivos conflitantes: permitir inovação financeira e impedir risco sistêmico. Quando o ambiente é de liquidez abundante, esse equilíbrio parece estável, o risco fica escondido. Até o ciclo virar. Até o ciclo virar. E quando vira, o que antes era crescimento passa a ser fragilidade. Instituições que dependem de confiança constante e rolagem contínua de recursos ficam expostas. Não porque cometeram um único erro fatal, mas porque operavam dentro de um modelo que só funciona em condições favoráveis. Ou seja, o Banco Master não surge fora do sistema, ele surge do sistema. Este é o ponto central. Ele não é uma anomalia, é um produto de incentivos econômicos, escolhas regulatórias e tolerâncias institucionais acumuladas ao longo do tempo. Quando esse tipo de estrutura entra em colapso, o Estado é forçado a agir,
e, ao agir, expõe suas próprias contradições. O que explica por que o caso rapidamente deixou de ser apenas financeiro. Porque ele toca no nervo do sistema brasileiro, a relação entre mercado, Estado e poder institucional. Quando você disse que geografia é destino, parece abstrato. No caso de um banco brasileiro, onde entra a geografia? Entra na posição estrutural do Brasil no sistema mundial. O Brasil é grande territorialmente, mas é periférico financeiramente. Isso significa uma coisa: o país não dita as regras do dinheiro global. Ele reage a elas. Então a geografia aqui não é montanha e fronteira, é rota de capital. Exatamente. O Brasil depende de fluxos de confiança que vêm de fora e circulam dentro. Confiança em moeda, confiança em instituições, confiança em previsibilidade. Quando essa confiança enfraquece, o custo do dinheiro sobe. E quando o custo do dinheiro sobe, estruturas alavancadas ficam mais frágeis. Isso ajuda a explicar por que crises bancárias aqui têm um peso diferente do que teriam em um centro financeiro. Porque em centros financeiros o capital procura retorno. Em periferias financeiras, o capital procura retorno e saída. O Brasil vive sob uma condição geográfica permanente. O capital entra, mas precisa conseguir sair. Isso faz o sistema reagir com rapidez a qualquer sinal de risco institucional. E risco institucional inclui instabilidade política, conflito entre poderes e ruído jurídico. Inclui o fator moeda. O Brasil opera com memória inflacionária. Isso molda comportamento econômico e decisões políticas. Quando o sistema perde confiança, o reflexo é automático: proteção, fuga, dólar, juros mais altos. Ou seja, o Banco Master não quebra só por decisões internas, ele quebra dentro de um tabuleiro em que o país inteiro é sensível a ciclos externos. Esse é o ponto. Uma instituição pode parecer sólida em um ciclo de abundância e se tornar frágil quando a maré muda. E a maré muda primeiro nos países que não controlam a maré. Essa é a geografia real do dinheiro. Centro decide, periferia sente. Agora, quando um banco entra em colapso, o Estado reage, mas o Estado não é uma peça única. Quem controla o quê nesse momento? O Estado se fragmenta em missões. O Banco Central tem uma missão principal: estabilidade. Ele age para evitar contágio, corrida bancária e pânico sistêmico. Mas no instante em que ele intervém, outra lógica entra em cena: responsabilização. E responsabilização puxa ferramentas. Ferramentas sensíveis. Fiscalização ampliada. Troca de informações. Inteligência financeira. Quebras de sigilo. Não como espetáculo, como método de contenção e investigação. Mas é aqui que o poder fica visível, porque ferramenta estatal não é neutra. Ela muda a relação entre cidadão, mercado e instituições. Exatamente. Quando o Estado decide rastrear fluxos de dinheiro, ele não está apenas regulando, ele está reorganizando o tabuleiro. E isso cria um dilema estrutural. Quanto mais o Estado aperta os mecanismos de controle, mais ele amplia sua capacidade de coerção. E quanto maior a capacidade de coerção, maior o risco de uso político. Então, o tema do bloco 7 não é controle é ruim, é controle tem custo. Custo institucional e custo reputacional. Porque o controle exige confiança em quem controla. Se o público acredita que o controle é técnico e impessoal, ele aceita. Se o público suspeita que o controle pode ser seletivo, ele resiste. E é nesse ponto que o caso Banco Master vira mais do que banco, vira disputa por narrativa. Porque crises produzem oportunidade. Oportunidade de investigar, oportunidade de expor, oportunidade de culpar, oportunidade de proteger. O Estado entra para estabilizar o sistema, mas também entra como uma arena de disputa interna. E o caso Banco Master acontece exatamente nesse terreno. Um Brasil em que instituições convivem com baixa confiança mútua. E quando a confiança entre instituições é baixa, cada ferramenta vira suspeito, cada decisão vira contestada, cada silêncio vira prova mesmo sem prova. E nesse ambiente, o que deveria ser apenas regulação vira conflito institucional. Quando o Estado aumenta o controle, ele não elimina um movimento, ele muda o caminho.
Exatamente. Dinheiro não desaparece, ele se desloca. Sempre que um regulador fecha uma rota, o mercado procura outra. Não por rebeldia, por sobrevivência. E esse deslocamento raramente é visível de imediato. Porque ele acontece nas bordas do sistema, em estruturas menos transparentes, em operações mais complexas, em intermediários que não aparecem no centro do tabuleiro. O aumento de controle gera um efeito colateral inevitável: a migração do risco. O risco sai do lugar onde o holofote está mais forte e vai para onde a fiscalização demora mais a chegar. Esse é um padrão histórico. Aconteceu em crises bancárias na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e acontece em economias periféricas com ainda mais intensidade. Quando o Estado aperta, o sistema não para, ele se reorganiza. E essa reorganização raramente é linear ou limpa. Ela cria estruturas paralelas, operações indiretas, arranjos financeiros que parecem legais na superfície, mas que acumulam fragilidade no subsolo do sistema. É nesse momento que o risco deixa de ser centralizado e passa a ser distribuído. Distribuído de forma invisível. E justamente por isso, mais perigosa. Então, para entender o Banco Master, não basta olhar para dentro do banco. É preciso seguir o dinheiro. Entender por onde ele circulava, com quem se conectava e quais rotas sustentavam a aparência de estabilidade. Porque é nessas rotas que o risco se acumula antes de explodir. E é exatamente isso que vamos analisar agora. O Banco Master não era uma ilha. Ele era um nó conectado a fundos, carteiras, operações estruturadas e contrapartes relevantes. E quando um nó cede, a rede inteira sente. Porque crédito não vive parado. Ele circula, ele se apoia em promessas futuras, e quando essas promessas perdem credibilidade, o sistema cobra à vista. É aqui que o caso deixa de ser administrativo e passa a ser estrutural. Até aqui, fica claro que o Banco Master operava dentro de uma rede, mas ainda falta responder uma pergunta central. Por que essa estrutura entra em colapso justamente agora? Porque ciclos importam. E o ciclo virou. O ambiente que sustentava crescimento acelerado deixou de existir. Juros elevados, crédito mais caro, liquidez seletiva, fiscalização mais atenta. Estruturas que dependem de rolagem constante funcionam apenas enquanto o tempo joga a favor. Quando o tempo vira inimigo, o sistema cobra à vista. Exatamente. Ativos que antes pareciam líquidos passam a exigir desconto, garantias perdem valor, e a confiança que sustentava tudo evapora primeiro. Então a crise não começa no anúncio da liquidação, ela começa quando o mercado para de acreditar. E quando a crença acaba, o regulador é forçado a agir, não por escolha política, mas por necessidade sistêmica. Quando o regulador entra em cena, o problema muda de nível. Porque a partir desse ponto não se discute apenas risco financeiro. Discute-se responsabilidade. Quem falhou, quem sabia, quem deveria ter agido antes. E essas perguntas raramente ficam restritas ao Banco Central. Elas avançam para o Congresso, para órgãos de controle e para o Judiciário. É nesse momento que o caso Banco Master deixa de ser apenas administrativo e passa a testar as fronteiras entre poderes. Aqui surge o risco institucional mais sensível, quando o árbitro passa a fazer parte da narrativa. Decisões do Supremo relacionadas a sigilos, investigações e limites de atuação entram no debate. E fatos periféricos ganham peso simbólico. Viagens, proximidades, relações profissionais. Mesmo sem ilegalidade comprovada, a percepção passa a importar tanto quanto o ato. Porque confiança institucional não se sustenta apenas na letra da lei. Ela se sustenta na aparência de independência. É aqui que o caso entra em uma zona cinza. Reportagens indicam que o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes manteve contratos relevantes com o Banco Master. A atuação profissional privada, por si só, não configura irregularidade. Esse ponto precisa ser afirmado com clareza. Mas o debate público não para aí. Porque o questionamento não é apenas jurídico, é institucional. Parte do debate levanta a hipótese de advocacia administrativa,
ou seja, eventual tentativa de influência sobre decisões de órgãos do Estado, como o Banco Central. Não como conclusão, mas como tensão. Exatamente. O que está em jogo não é uma acusação direta, é a fragilidade das fronteiras entre o público e o privado em sistemas de poder concentrado. Quando essas fronteiras ficam opacas, a confiança sofre, mesmo que nenhuma lei tenha sido violada. O caso Banco Master expõe um dilema antigo do Brasil. Como investigar sem parecer seletivo? Como regular sem parecer politizado? Como julgar sem gerar suspeita? Esse dilema se repete em outro tabuleiro que já está em movimento. O inquérito das fake news. Nesse inquérito, o Estado amplia o uso de ferramentas de controle, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O argumento é defesa institucional. A crítica é sobre limites e precedentes. E aqui está o elo definitivo entre os dois casos. O caso Banco Master não é apenas sobre um banco. Ele revela como crises financeiras ativam disputas internas de poder. Mostra como o dinheiro chama o Estado, como o Estado chama o controle e como o controle chama o conflito institucional. E revela algo ainda maior. Que, quando ferramentas excepcionais se tornam frequentes, o sistema muda de forma permanente. A pergunta que fica não é apenas quem errou. É quem passa a decidir, quem fiscaliza os fiscalizadores e quem controla os controladores. Porque quando essas respostas não estão claras, o tabuleiro deixa de ser previsível. E previsibilidade é o que sustenta tanto o mercado quanto a democracia. Esse foi o Tabuleiro Global. Até o próximo movimento. Se você chegou até aqui, já percebeu. O Banco Master é apenas uma peça de um jogo maior. No próximo episódio, vamos voltar ainda mais peças no tabuleiro e analisar o inquérito das fake news. Como começou, por que se expandiu e o que muda quando o controle vira sistema. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no Tabuleiro Global, cada movimento tem consequência.